Você já ouviu falar do crime de concussão? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto e você vai saber quem é que pratica, como pratica, por que pratica esse crime e quais as consequências e a inovação que a nova lei colocou para esse crime. Ok? Fica comigo, porque no seu concurso você vai se dar muito bem estudando conosco. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. Muito bem. O crime de concussão é uma das infrações penais mais relevantes entre os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Previsto no artigo 316 do Código Penal, esse delito ele ocorre quando um agente público exige, preste atenção nessa palavra, exige, para si ou para outra pessoa, vantagens indevidas ou indevida decorrente ao cargo que ele ocupa. Então veja só, a concussão ela é considerada uma das formas de corrupção praticada mediante imposição ou ao abuso de autoridade pública. Diferentemente de outras modalidades de corrupção, o particular não oferece espontaneamente a vantagem. É o próprio agente público que utiliza ou utilizando da sua posição, exige o pagamento ou a vantagem ou benefício indevido para o particular. Vamos explicar isso com mais tranquilidade. Por atingir diretamente a modalidade administrativa, a confiança da população e a credibilidade das instituições públicas, a legislação brasileira trata esse crime com muita severidade. E é bom nós analisarmos porque é um dos pontos que mais cai em concurso, principalmente para agentes policiais, federais, estaduais, porque no artigo 316 do Código Penal, ele define a concussão da seguinte forma: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O núcleo do crime está na palavra exigir. Preste bem atenção nessa palavra quando cair nas questões dos concursos. Isso significa que o agente público impõe sua vontade ao particular, aproveitando-se do temor, da influência ou da autoridade decorrente daquele cargo. É o fiscal que exige uma certa quantia para passar por cima de uma determinada multa. É o agente policial dizer ao particular: se você não der essa quantia, vai complicar a sua vida, ou podemos complicar a sua vida. E para outros, que nós podemos citar aqui inúmeros casos. Entretanto, a exigência pode ocorrer de forma explícita, de forma implícita, de forma direta ou de forma indireta. A concussão é considerada um crime
chamado entre os crimes próprios. Isso significa que somente pode ser praticado por funcionários públicos, conforme o conceito adotado pelo Código Penal. Para fins penais, considera-se funcionário público qualquer pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública, ainda que temporariamente ou sem remuneração. Veja, você não precisa ser oficializado como agente público. Só está prestando o serviço como já entra nessa modalidade. Tá certo? Então, alguns exemplos. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, policiais, que vai exigir um dinheiro para não complicar a vida daquela pessoa. Fiscais que exigem uma certa quantia para não anotar o caso lá. Ou servidores administrativos que para liberar um certo documento tem que pagar por fora, no chamado molhar a mão. Tudo isso faz parte do crime de concussão. Então, particulares podem responder pelo crime em concurso com o agente público, dependendo das circunstâncias do caso. Tá certo? Não pense que o particular vai ficar também impune, porque não vai. Certo? Dependendo do caso, ele pode até ser incluído no caso. Uma das maiores dúvidas dos estudantes e operadores do direito diz respeito à diferença entre concussão e corrupção passiva. Deixa eu explicar aqui. Olha, na corrupção passiva, que é previsto lá no artigo 317 do Código Penal, o funcionário público, ele solicita, ele recebe ou ele aceita promessa de vantagem indevida. Já na concussão, o agente, lembra daquela palavra? Exige vantagem. Exige vantagem. Então, essa exigência demonstra o maior grau de imposição do abuso de autoridade. E por essa razão, a concussão costuma ser considerada mais grave do que a simples solicitação de vantagem devida. Então, alguns exemplos ajudam a compreender melhor o crime. Nós já falamos aqui, volto a repetir. Fiscal que exige dinheiro para não aplicar a multa. Um policial que exige pagamento para deixar a pessoa passar e não fazer a autuação. O servidor que condiciona a prática da ação administrativa a um pagamento ou a recebimento de uma vantagem devida. Então, nessa situação, a vítima não está oferecendo espontaneamente. O agente é que está exigindo, ele está constrangendo ao particular, à autoridade ou ao ato criminoso. Então, a concussão é considerada um crime formal. Certo? Isso significa que o delito se consuma no momento da exigência da vantagem indevida. Não é necessário que o agente receba efetivamente o dinheiro ou o benefício solicitado. Basta a exigência para que o crime esteja consumado. Entenderam aí? No concurso não passa batido. Isso aí é importante. O eventual recebimento posterior pode influenciar na análise das provas, né? Na pena, nos requisitos que exigem o crime. Então, a legislação prevê pena para esse caso.
E no caso aqui é de reclusão de 2 a 12 anos. Antes era de 8 anos. Esse ano foi mudado e passou de 2 para 12 anos. Portanto, cuidado aqueles que estão vulneráveis a essa condição. E além do pagamento de multa, certo? Então, dependendo das circunstâncias do caso, o agente público também pode sofrer. Preste atenção, agente público que está pensando em fazer bobagem. Pode acontecer perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, se ele pretende algum dia, responsabilização administrativa, obrigação de reparar o dano causado. A concussão, ela causa sérios prejuízos na administração pública. Esse crime, olha, ele enfraquece a confiança da população nas instituições, ele compromete a moralidade administrativa, ele estimula a prática da corrupção. Ah, mas é tão comum, todo mundo é corrupto nesse país. Sim, não pode pensar no país melhor, não. Tem que pensar no pior para o nosso país. Então, veja só, você tem que ter amor pela sua pátria, você tem que ter carinho pela sua terra. Ah, mas eu ganhando meu dinheiro está tudo bem. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que ter o que oferecer para os nossos filhos e netos. Não é verdade? Então, quando o agente público utiliza o cargo para a obtenção de uma vantagem ou de vantagens pessoais, toda a credibilidade do sistema estatal é afetado. Então, ninguém vai confiar naquela instituição. Então, o crime de concussão representa uma grave violação dos princípios de legalidade, moralidade e probidade administrativa, que deve reger o conceito da administração pública. Ao exigir vantagem devida em razão do cargo, o agente público, ele transforma uma função destinada ao interesse coletivo em um instrumento de benefício pessoal. Por essa razão, o direito penal brasileiro prevê punições severas para essa conduta, buscando preservar a integridade das instituições públicas, a confiança da sociedade na administração pública. O combate à concussão é essencial para fortalecer o Estado democrático de direito, promover a ética e também no serviço público, a ética no serviço público, e também garantir o exercício da função pública ou que ela esteja sempre voltada ao interesse da coletividade. Então, são esses os pontos importantes sobre o crime de concussão. Se você tiver alguma dúvida, então volte o vídeo e estude, porque é muito importante esse ponto para você que vai fazer concurso, tá certo? Então, eu paro por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.